E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje é dia de respondermos as questões dissertativas da Universidade Federal de Uberlândia, as questões do segundo dia de prova. Então, muita atenção. Eu lembro a vocês mais uma vez que os vídeos antigos da UFO também estão aqui na descrição do vídeo, assim como os PDFs para as provas. O primeiro vídeo já saiu, esse é o segundo. Teremos também os vídeos do vestibular de medicina. Então se prepara, porque para quem vai prestar UFO, tem bastante conteúdo. Mas antes da gente começar o nosso ritual padrão, se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta, baixa os PDFs, porque é hora do estudo. Então vamos lá, vamos para a prova do segundo dia, prova com questões que são dissertativas. Então vamos dar uma chegadinha aqui na prova de biologia, que é a primeira mais uma vez. Tá? Então vamos lá para a primeira questão. São duas questões nesse caso, tá? Duas questões de biologia dissertativas. Primeira, a ameaça de desidratação é um importante problema regulatório para as plantas e animais terrestres. As adaptações que reduzem a perda de água são fundamentais para a sobrevivência desses seres vivos nos ambientes terrestres. A. Dê dois exemplos de estruturas presentes nos animais que ajudam a impedir a sua desidratação, explicando as razões dessa desidratação. Aqui no caso, gente, a gente pode citar uma infinidade de estruturas, de estratégias que os animais usam para poder evitar a desidratação. A primeira estratégia, né, eu acho que o primeiro tipo de estratégia são barreiras que acabam impermeabilizando o corpo desses animais e impede então que a água seja perdida. Aí eu posso falar do esqueleto de quitina que está presente nos artrópodes, ele é muito comum. As escamas dos répteis que também fazem uma proteção para perda hídrica, então a água ela não vai ser perdida para o ambiente. A queratina da pele, que também permite que isso aconteça, e aí acaba regulando, então, a perda hídrica na pele pelas glândulas sudoríparas. Então a gente tem essa estratégia que é bastante interessante. A gente tem na questão da homeostase a própria regulação renal, que tem a questão da reabsorção de água para que se evite então uma perda hídrica muito considerável. Então a atuação dos néfrons nos rins são bastante interessantes. Tá? Então, só nessa brincadeira aí eu já citei 4 exemplos. 3 desses exemplos são barreiras estruturais que impedem a água e um desses exemplos é uma regulação do próprio organismo para reabsorção da água. Tá? Então a gente já tem aí uma boa forma de responder essa questão. Tá? Como ele está falando de estruturas, a gente deixa de lado aqui os hábitos comportamentais, beleza? Bem, vamos para a B. Explique a razão pela qual muitos animais terrestres, especialmente os habitantes do deserto, são noturnos. Por qual muitos animais terrestres, especialmente os habitantes dos desertos, são noturnos. Gente, é bem fácil, né? Quando a gente tem um deserto, a gente tem uma diferença de temperatura dos períodos do dia para a noite muito grande. Por quê? Porque a areia ela absorve muito calor, mas ela não retém calor. Então o que a gente encontra? Enquanto a gente está no dia recebendo a radiação solar, aquela areia esquenta muito e ela faz que a temperatura do ambiente aumente demais. Quando a gente tem o pôr do sol, então o sol vai embora, esse calor que está contido na areia se dissipa muito rápido, porque a areia perde esse calor com muita rapidez e a temperatura
tem uma queda muito brusca, muito brusca. Então o que a gente vai observar nesse caso? Muitos animais optam por estar escondidos de dia justamente para não ficarem expostos a essa alta temperatura e também a grande quantidade de radiação solar, porque isso para eles poderia ser muito prejudicial. À noite, quando a gente tem então a ausência dessa radiação solar da mesma maneira que a gente tem à noite, o que a gente vai ter basicamente o reflexo da Lua, né? O reflexo da radiação solar na Lua. E também a gente não tem a areia concentrando aquela grande quantidade de calor, para eles fica um ambiente muito mais favorável, inclusive para se evitar a perda hídrica. A gente volta então até na questão A, porque acaba sendo um hábito comportamental para se evitar a desidratação no deserto, beleza? Então, bem fácil essa aqui também. C. Como os animais terrestres mantêm o equilíbrio hídrico? Gente, tem um monte de formas da gente manter o equilíbrio hídrico. A primeira forma é bebendo água, obviamente, né? A gente bebe água para poder manter o nosso equilíbrio hídrico, porque a gente consome água, a gente elimina a água nas nossas reações metabólicas, nos nossos excretas, obviamente a gente bebe água para poder manter o equilíbrio hídrico. Essa é a primeira forma. Outra forma da gente manter o equilíbrio hídrico é usando estratégias para evitar a desidratação. E aí a gente pode pegar as respostas das questões da A e da B, né? Porque são estruturas e estratégias que acabam evitando a desidratação e isso também auxilia na manutenção do equilíbrio hídrico. E a terceira forma é a maneira da excreção desses animais. Os compostos nitrogenados excretados, eles não são tão tóxicos como é o caso da amônia, tá? Então, excretando ácido úrico e ureia, você também ajuda a manter o equilíbrio hídrico, porque se a gente fosse excretar amônia, a gente ia ter que diluir a amônia de uma maneira muito grande para ela não ser tóxica para a gente, tá? O que é diferente, por exemplo, de peixes que excretam amônia, mas porque eles excretam diretamente na água. Então, a toxicidade aí é bem menor, tá? Mas para nós isso não aconteceria. Então, o fato da gente excretar ácido úrico, a gente fala animais terrestres, né? Nós humanos excretamos ureia, né? A gente tem os animais terrestres excretando ácido úrico e excretando ureia é uma forma também da gente manter o equilíbrio hídrico, porque a gente dilui esses compostos, mas se a gente excretasse amônia, a diluição tinha que ser infinitamente maior, beleza? Então, essa é a resposta da C. Na verdade, se a gente for pegar para ver, a A, B e a C estão muito interligadas, né? Se você sabe responder uma, você acaba meio que sendo induzido a responder as outras duas, beleza? Vamos para a segunda questão, que é uma questão de genética. Tá? Essa questão ela é bastante interessante aqui. Vamos lá. Uma fêmea de camundongo com genótipo Ezão, Ezinho, Azão, Azinho, fêmea 1, cruzada com um macho duplo recessivo, Ezinho, Ezinho, Azão, Azinho, né? Produziu descendentes na seguinte proporção genotípica: Ezinho, Ezinho, Azão, Azinho, Ezinho, Ezinho, Azinho, Azinho, Ezão. Opa, muito Ezão, de novo. 9 Ezão, Ezinho, Azão, Azinho, 9 Ezinho, Ezinho, Azinho, Azinho, um Ezão, Ezinho, Azinho, Azinho e um Ezinho, Ezinho, Azão, Azinho. Vamos pensar bem, hein? Proporção fenotípica, genotípica da segunda lei de Mendel, quando a gente tem cruzamentos entre duplos heterozigotos. É 9 para 3 para 3 para 1. Porque aqui eu estou falando de segregação independente, tá? Se eu for fazer esse cruzamento na segunda lei de Mendel, eu vou ter, só para a gente ter aqui essa ideia, tá? Eu vou ter a fêmea produzindo esses gametas, né? E o macho
só tendo condição de produzir esses gametas, pensando na segunda lei de Mendel de segregação independente. Tá certo? Então eu vou ter aqui Ezinho, Ezinho, Azão, Azinho, Ezão, Ezinho, Azinho, Azinho, Ezão, Ezinho, Azão, Azinho e Ezinho, Ezinho, Azinho, Azinho. Numa proporção de 1 para 1 para 1 para 1. Ou seja, na segregação independente, eu teria 25% de chances de ter qualquer um desses genótipos aqui. E o que eu vou observar nesse primeiro cruzamento é que eu não segui essa proporção, tá? Então, atenção nisso. Uma outra fêmea dupla heterozigota, cruzada com o mesmo macho, produziu uma descendência na proporção genotípica. 1 ezão, ezinho, azão, azinho, 1 ezinho, ezinho, azinho, azinho, 9 ezão, ezinho, azinho, azinho e 9 ezinho, ezinho, azão, azinho. Com base nos seus conhecimentos de heranças genéticas, A propõe uma explicação para o resultado do primeiro cruzamento. Bem, não estou seguindo a regra de segregação independente. Se eu não estou seguindo a regra de segregação independente, eu não estou cumprindo uma característica que é essencial para a segregação independente acontecer, que é os genes estudados estarem em cromossomos distintos. O que significa isso? Que os genes, no caso, estão nos mesmos cromossomos. E esse que surge, né? Um ezão, ezinho, azinho, azinho, um ezinho, azinho, azão, azinho, significa que eu tenho uma taxa de crossing over. Então, esse caso aqui, a minha resposta chama-se isso aqui, ó. Linkage. Certo? Essa é a minha explicação para o resultado do primeiro cruzamento e também vale para o resultado do segundo cruzamento. Os genes E e A estão no mesmo cromossomo em partes distintas a ponto de poderem sofrer com essa alteração pelo crossing over. Beleza? Vamos para 2. Represente e explique o tipo de configuração dos alelos do genótipo da fêmea 2. Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para eu ter um pouquinho de espaço para desenhar para vocês, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, falando então do mesmo cromossomo, eu tenho aqui os meus dois homólogos, beleza? Então vamos lá. Na fêmea 2, vou ter que subir de novo, a maior parte do que eu tenho aqui é ezão, ezinho, azinho, azinho, ezinho, ezinho, azão, azinho. Então o que, que eu vou observar nesse caso? O ezão, que deu 9, tá junto com o azinho, certo? E o ezinho tá junto com o azão. Por quê? Olha só, tá juntando aqui. O meu crossing over, que é a mesma coisa que aconteceu no primeiro cruzamento, fez com que eu tivesse essa alteração aqui. Mas é uma taxa de crossing over. Então, o que, que eu vou ter aqui? Eu vou ter o ezão junto com o azinho e o ezinho junto com o azão, tá? Conseguem compreender aqui, ó? Se eu tenho 9 cruzamentos do ezão e o azinho, significa que eles estão no mesmo cromossomo. E se eu tenho o ezinho com o azão, significa que eles estão no mesmo cromossomo. Então, essa é a minha configuração, tá? E esses dois cruzamentos aqui, né? Esse ezão, ezinho, azão, azinho, esse ezinho, ezinho, azinho, azinho, também são causas deste fenômeno aqui, que é o fenômeno do linkage, tá? Então, nesse caso, para essa questão, eu não estou falando da segunda lei de Mendel, quando a gente faz o cruzamento de acordo com a segregação independente. A gente já mostra que a proporção foi muito, muito abandonada,
Por esse motivo, a gente fala, não está ocorrendo segregação independente, os genes não estão no mesmo cromossomo, então é um caso de linkage para a questão do crossing over, dando essa pequena quantidade de genótipos diferentes, e a maioria, então, segue a regra de genes no mesmo cromossomo sem o crossing over, beleza? E essas foram as questões do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, as questões do segundo dia, que é de questões dissertativas. Ainda nós teremos vídeos sobre o vestibular de medicina, então aguarde que o conteúdo da UFO não acabou. Eu espero ter ajudado vocês nessa preparação, e antes de eu me despedir, eu deixo as nossas redes sociais, o @renologia no Twitter, Instagram e também no TikTok. Deixo também a dica do Articulando, o podcast desse canal, que visa aumentar o repertório de vocês para uma redação. Esse podcast sai tanto aqui no YouTube quanto no Spotify e no Google Podcasts. Fica a dica para vocês. E deixo por fim meu grande beijo a todos e a todas. E até a próxima!